Olá, eu sou Arão Machado de Paula e estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra profética para a sua vida. Ative o sininho, deixe seu like, compartilhe em todas as suas redes sociais. Não saia daí e que Deus te abençoe. Hoje estou aqui para falar uma passagem muito importante que foi na vida de Israel. Deus trazendo para Israel uma grande vitória. Vamos prestar atenção nos detalhes e como é que Deus concedeu essa vitória a Israel. Fica em Êxodo capítulo 17, onde todo o povo de Israel precisava de ouvir uma ordem do Senhor, precisava de alcançar um êxito. Mas o Senhor Deus tinha uma palavra para Moisés. Deus convidou Moisés para subir ao monte e falou com ele: suba ao monte e aqui eu terei um encontro contigo. E todo Israel ficou atemorizado, sem saber o que ia acontecer, mas já estava traçado o projeto de Deus. Moisés somente obedeceu e através da sua obediência, Deus preparou também homens fortes e corajosos, e aí o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais contra o Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: o que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saí a peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Ameleque, mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a mão, Ameleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, puseram debaixo dele, para se assentar sobre ela, e Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Ameleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, relata aos ouvidos de Josué, e eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Ameleque de geração em geração. E neste relato, meus irmãos, meus amigos que estão ouvindo esta palavra, podemos ver que o Senhor Deus é um Deus que não falha, é um Deus que cumpre com as suas palavras. Quando o Senhor falou para Moisés: Moisés, toca a vara na rocha e dela sairá água. Mas primeiro o Senhor falou para Moisés, quando Moisés perguntou ao Senhor: Senhor,
O povo está murmurando, Senhor. O que é que eu farei com este povo? Daqui a pouco eles me apedrejarão. Por que o povo estava murmurando? Qual era o motivo que o povo teria para murmurar? Uma vez que eles já haviam passado, atravessado o Mar Vermelho e o Senhor estava dando a vitória para eles. Mas o povo, muitas das vezes, é assim mesmo. Murmura, não agradece ao Senhor pelas obras que Ele faz. Mas o Senhor falou para Moisés: Moisés, passa adiante. Ou seja, o Senhor estava mostrando para Moisés não dar ouvido para que o povo estava falando, para a murmuração do povo. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, vá adiante, suba ao monte, e no monte tu encontrarás comigo e eu contigo. E Moisés assim o fez. Subiu, deu ordem para Josué e falou para Josué: eu vou ao monte, estarei diante do Senhor. E quando eu levantar a vara, o Senhor dará vitória para o povo. Por quê? Porque Amaleque estava vindo para afrontar o povo de Israel. Amaleque estava querendo pegar o povo de Israel na covardia, porque o povo estava com sentimentos, o povo estava frágil e Amaleque queria abusar daquele momento de fragilidade para vencer o povo, mas ele não sabia que o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó já estava pelejando por Israel. Por isso, Moisés deu ordem para Josué para pelejar contra Amaleque. E no momento que as mãos de Moisés se levantavam, Deus dava vitória para Josué e para o povo de Israel. Mas no momento que as mãos de Moisés se abaixavam, Amaleque prevalecia. Então o Espírito Santo deixou no coração dos seus servos que era para eles colocarem uma pedra, porque aquela pedra era a sustentação, aquela pedra era o símbolo, era a alegoria de Cristo, porque era a sustentação da palavra dele. E aquela pedra tinha efeito, porque quando eles levantavam as mãos de Moisés, o povo prevalecia. E quando a mão de Moisés se abaixava, o povo perdia a batalha. Mas o Senhor, o Deus de Israel, já tinha determinado uma ordem. Porque conforme Moisés levantava a sua mão, o que é que estava na mão de Moisés? A vara. Prestou atenção? Preste atenção. Volta no texto e veja o que estava na mão de Moisés. Foi a vara, porque quando Moisés tocou na rocha com a vara, saiu água. E a vara não era mais de Moisés, mas de Cristo. E aquela vara que estava na mão de Moisés, quando era levantada, ela tinha poder e autoridade, porque através da vara, quando Moisés estendeu a vara, o Mar Vermelho se abriu. Então Deus começou a operar. E quando Moisés levantava as mãos, a vara do Senhor estava nas suas mãos e o Senhor dava vitória para todo Israel. E quando o povo ia pelejando, Josué ia pelejando que estava embaixo do monte, Amaleque ia perdendo a batalha. E um fenômeno que aconteceu, uma coisa sobrenatural, sem explicação. Amaleque, cheio de audácia, na covardia, pensando que ia vencer o povo de Israel, mas não sabia ele que o próprio Senhor estava na frente. Moisés passou adiante, não deu ouvido para o que o povo estava falando, para a murmuração do povo, e o Senhor operou grandissimamente naquele dia. Uma coisa eu quero te falar: quando você está dando ouvido para o que o povo está falando de ti, você vai continuar perdendo todas as batalhas. Mas a partir do momento que tu passar adiante e ter um encontro com Deus de Moisés, tu vencerás todas as batalhas. Passa adiante, suba ao monte, pega a sua vara e fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor vai adiante de ti e Ele vai te dar a vitória. Não fique aí prostrado. Cuidado com os amalequitas. Eles são covardes e eles querem te pegar na covardia. Mas saiba que tu tens um Deus no céu que luta por sua vida e te dará a vitória. O Senhor peleja por ti
por sua vida, por sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, em todos os âmbitos da sua vida, se tu tão somente ouvires a voz do Senhor e creres que Ele fala contigo e que essa palavra vai impactar o seu coração, que essa palavra vai encher o teu coração de gozo, de alegria e que vidas serão transformadas, que a sua vida será transformada se tão somente ouvires a voz do Senhor. Naqueles momentos de tristeza, de angústia, de aflição, pega a vara. Olha aqui a vara. A vara está na sua mão. Tu tem a vara. Muitas das vezes ela fica escondida lá no cantinho, sobre a mesa, no seu quarto, e tu esquece da vara. Abra a vara. Fale com Deus, pegue a vara, avança, ela é a espada, ela é a tua vitória. Não temas, seja corajoso e Deus continuará te abençoando. Você que gostou desse vídeo, não temas, Deus irá te abençoar. Compartilhe nas suas redes sociais, deixe seu like, duplique esse vídeo, leve para um amigo seu que esteja precisando, para sua família, onde estiver longe, alguém pode estar precisando dessa palavra. Que Deus te abençoe.